Bom dia, pessoal. Nós vamos começar a nossa prática, como sempre, estabelecendo uma motivação apropriada, uma motivação correta. Nós pensamos que pelo fato de nós não sermos seres iluminados ainda, isso significa que nós ainda temos hábitos em diferentes graus de autocentramento. Então, cada etapa do nosso treinamento é extremamente importante, principalmente a etapa de nós estabelecermos a motivação, não só de uma prática formal que nós fazemos, mas de qualquer atividade que nós vamos fazer, porque ela é extremamente determinante no resultado que vai ser colhido para nós e para o outro, não é? Mesmo agora, por exemplo, nós paramos para perguntar para nós mesmos: eu me engajo nessa atividade para o meu próprio benefício? Ou é sinceramente para que eu tenha a capacidade de beneficiar o outro até antes de mim mesmo? Beneficiar o outro, não só aqueles próximos de mim, aqueles que eu amo, mas todos os seres de forma equânime. Mesmo que, quando nós olhamos para dentro, nós percebemos motivações duvidosas, constantes, é através de novo, olharmos para a nossa motivação, de novo, sermos diligentes em redirecionarmos a nossa motivação, que nós vamos ser capazes de encontrar transformação. Mas tirarmos um momento e olharmos para dentro, podemos observar o que está ali, qual é a nossa motivação no primeiro momento. E então, redirecioná-la é extremamente importante. Se nós fazemos isso com diligência, com certeza nós vamos encontrar transformação. E por que isso é tão importante? Porque sempre quando há uma motivação autocentrada, há emoções negativas, como aversões, como apegos. E onde há aversões e apegos, há sofrimento, há confusão. Nós estamos trabalhando no processo, nós estamos nos treinando no processo de transformar toda a confusão e sofrimento que surgem das emoções negativas, que surgem de nossas percepções distorcidas do autocentramento. Nós podemos nos treinar constantemente pensando nas 4 qualidades incomensuráveis, por exemplo. Se nós olhamos para dentro e observamos orgulho, uma grande propensão talvez a críticas, talvez nós somos pessoas com muito julgamento, então nós usamos a qualidade da equanimidade, de pensarmos em todos os seres de forma equânime. Às vezes, por exemplo, nós temos mais paciência com as faltas de uma pessoa como nossos pais ou nossos filhos, do que essas mesmas faltas com alguém que nós não conhecemos. Então, nos treinarmos nessa qualidade da equanimidade é extremamente importante. Se nós observamos raiva, seja uma raiva óbvia ou irritações em nós usamos o antídoto do amor. É a mesma coisa, nós tomamos como referência como nós nos trabalhamos para dissolver nossas irritações e raivas em relação às pessoas que nós amamos. Isso pode ser feito com todos os seres. Isso é algo muito importante porque todos nós escorregamos. Quando eu olho para uma única semana da minha vida, essa semana que passou, com certeza eu vejo erros que eu cometi e que eu me arrependo. Então nós precisamos olhar, investigar com sinceridade e aplicarmos os antídotos apropriados. Se nós observamos
desejos muito autocentrados, então nós incrementamos a nossa prática de gerarmos compaixão para todos os seres, pensando como eles experienciam dificuldades, voltando o nosso olhar para as necessidades do outro. Quantas necessidades o outro tem, e não estando tão focados nas necessidades que nós temos. Se nós observamos sentimentos de inveja, nós nos treinamos em sentir regozijo. Se alguém tem algo que nós não temos a capacidade ou a condição de ter, por que não nos regozijarmos com isso? Se nós não podemos ter algo que pelo menos alguém tenha, não é? O regozijo, todas essas qualidades são extremamente importantes de nós cultivarmos. E cada vez que nós tiramos um momento para observar a razão pela qual nós nos engajamos em algo, a motivação que nós estamos tendo, nós podemos redirecionar alguma motivação autocentrada ali para uma motivação altruísta que trará os resultados que são o nosso objetivo da liberação última de toda confusão e sofrimento, não apenas para nós, mas para todos os seres. Em um texto aqui, Sua Eminência Chadu Tuku Rinpoche, ele diz que, embora essas 4 qualidades incomensuráveis sejam inerentes a todos nós, elas estão, nesse momento, obscurecidas pelos venenos da mente, por nossas percepções distorcidas. Mas quando nós observamos a nossa motivação, redirecionamos nossa motivação, purificamos esses venenos mentais, cultivamos práticas como as 4 qualidades incomensuráveis, então nós iremos trazer à tona, revelar esse potencial de forma plena. Nós geramos a aspiração que cada ação que nós fazemos com o nosso corpo, cada fala que nós temos, cada evento mental, cada pensamento, ele tenha a motivação, a aspiração de ser para o benefício temporário e definitivo de todos os seres. Mesmo que não seja o que acontece para nós nesse momento, no momento em que nós vamos observar a nossa motivação, nós a redirecionamos nesse sentido. Quando nós agimos assim, então nós criamos um benefício incalculável, porque a virtude acumulada, ela não é determinada apenas pela ação em si, mas pela abrangência de nossa motivação. Nós sempre dizemos que várias pessoas podem fazer uma mesma ação, mas se a motivação de cada uma delas for diferente, o resultado de cada uma delas será diferente. Quando nós fazemos algo para aliviar o sofrimento dos seres, sem a intenção específica de beneficiar a todos sem distinção, a virtude que vai surgir disso, infalivelmente, ela irá gerar uma causa positiva, que irá surgir para nós em algum momento, mas que será impermanente. Por isso que é dito que somente a virtude motivada pela Bodhicitta, a intenção de beneficiar todos os seres igualmente, ela é inesgotável. Quando nós estamos ainda presos pela experiência autocentrada, imersos na dualidade do eu e do outro, nós estamos no âmbito do que nós chamamos a verdade relativa às coisas dessa vida. Nesse contexto, a virtude criada por nossas ações, se não é dedicada para o benefício de todos de forma equânime, ela é vulnerável e pode ser destruída por efeitos de, por exemplo, ações motivadas por interesse próprio.
por exemplo, por uma atitude onde nós somos muito apegados ao nosso ponto de vista e temos dificuldades em aceitar o ponto de vista do outro. Às vezes nós podemos achar que nós não somos pessoas que temos tanta dificuldade nesse sentido, mas às vezes no nosso dia a dia nós percebemos esses apegos e aversões. Às vezes nós temos apego na forma como nós lavamos louça. E nós temos aversão na forma como outra pessoa da casa ou uma visita de fora faz a mesma atividade. Às vezes nós temos apego como nós preparamos um alimento em particular. E aversão pela forma como outra pessoa faz, achando que não produz o mesmo resultado. Desde pequenas coisas até grandes circunstâncias, constantemente nós estamos lidando com apegos ao nosso ponto de vista. Aversões pela forma diferente como o outro faz, como o outro pensa, como o outro se comporta. Até mesmo na questão que nós vivemos agora da pandemia, as pessoas têm ideias diferentes do que é o cuidado necessário, não é? Então, às vezes, nós temos um apego à nossa forma do que é necessário, aversão como o outro pensa. Nós estamos constantemente lidando com essas tendências, e a razão pela qual nós lidamos com essas tendências é porque ainda há o hábito do autocentramento. A nossa percepção da verdade como as coisas realmente são ainda é de uma certa forma distorcida. Porque quando nós vemos a natureza última de toda experiência como ela realmente é, a natureza última de nossa mente, da mente de todos os seres como ela realmente é, quando nós descansamos em nossa natureza absoluta, então emoções negativas não surgem nesse espaço. Por isso é sempre de extrema importância redirecionarmos a nossa motivação e depois de fazermos algo positivo, seja um ensinamento, seja uma prática, seja uma pequena ação de bondade que nós fazemos para alguém, seja dentro de nossa casa, se o nosso companheiro, a nossa companheira, nossos pais estão cansados, nós vamos lavar a louça para eles, ao invés de eles fazerem. Seja qual for a ação que pareça pequena ou grande. Se nós redirecionamos a nossa motivação e depois nós nos lembramos de oferecer esse mérito, não só para eles, mas para todos os seres, então esse mérito será selado e não poderá ser destruído. O nosso Rinpoche diz, diante do sofrimento que permeia o mundo, nós podemos pensar que às vezes nos trabalharmos nesse sentido e mudarmos a nossa interação apenas com pessoas próximas, seja em nossa casa, no trabalho, ou mesmo que nós tenhamos alguma influência na nossa sociedade, no nosso meio social, pode parecer que faça uma diferença muito pequena. Mas o mérito, ele aumenta incomensuravelmente quando nós dedicamos a todos os seres, sem distinções, sem preferências, a virtude alcançada. Como uma gota de chuva que se torna inseparável do oceano, a dedicação da virtude de 1 ou 2 atos de bondade se funde com o oceano de méritos criados por todos os Budas e Bodhisattvas e se transforma numa fonte de recursos inesgotáveis para todos os seres. Dito que quando nós dedicamos esse mérito para todos os seres, enquanto os seres existirem, esse mérito estará disponível para nós. A dedicação pode ser feita em diferentes níveis. Nós podemos desejar que todos os seres encontrem alívio de suas dificuldades temporárias. Nós podemos desejar que todos os seres encontrem
alívio de suas privações, que sejam capazes de lidar com suas negatividades, que são as causadoras de seus sofrimentos, e no nível último, que tanto todos os seres como nós possamos acordar dessa experiência, desse estado de adormecimento, que nos faz ver essa experiência dessa vida que é como uma ilusão que surge e em algum momento se dissolve, como um sonho da noite que em algum momento irá se dissolver. Essa experiência que nós percebemos de forma tão sólida, como algo que vai durar tão permanentemente, que nós possamos reconhecer sua verdadeira natureza ilusória. Isso é importante porque nós temos um hábito profundamente arraigado de acreditarmos nas coisas dessa vida como algo verdadeiramente duradouro. Tudo que nós podemos olhar à nossa volta, esse nosso corpo de todas as pessoas à nossa volta, animais, insetos, os seres dos oceanos, todos os fenômenos que nós vemos da água, da terra, desse planeta, o nosso sistema solar e tudo que está contido nele. Todos esses fenômenos têm a característica de não durarem para sempre. São como uma experiência que nós dizemos como de um arco-íris que surge em função de causas e condições e em algum momento se dissolvem. Quando nós não percebemos isso e damos uma solidez a toda essa experiência que ela não tem, nós dizemos nós estamos num estado de ignorância, ignorar a verdadeira natureza de como as coisas realmente são. Como nós não percebemos que estamos como numa experiência de um sonho. Então, as consequências disso são que nós sentimos apegos e aversões pelas diversas circunstâncias que se apresentam, com todas as outras emoções negativas que se seguem, perpetuando assim um ciclo de confusões e sofrimento. Não só para nós, mas gerando também sofrimento para o outro. De novo, nós observamos isso a cada dia. Nós estamos nos treinando, mas ainda assim, porque nós ainda temos hábitos autocentrados, constantemente nós nos vemos escorregando e fazendo algo que machuca o outro, consciente ou inconscientemente, de forma proposital ou sem intenção, não é? Mas como nosso Rinpoche disse, se nós somos diligentes em constantemente redirecionarmos nossa motivação, sermos cuidadosos com nossas ações, dedicarmos o nosso mérito, nós iremos ser capazes de encontrar profunda transformação. Como nós dissemos uma vez no ensinamento anterior, sim, nós escorregamos, nós caímos, mas cada vez que nós caímos, nós levantamos de novo e continuamos caminhando. No momento, a nossa capacidade de ajudar ainda é limitada porque a nossa sabedoria primordial, que é plena, ainda está obscurecida por nossa confusão e nossos venenos mentais. No entanto, através dos métodos do caminho, nós seremos capazes de revelar a verdadeira natureza desse sonho, a verdadeira natureza de toda a experiência de nossa própria mente, para não continuarmos mais perdidos em nossas confusões, em nossas frustrações. Rinpoche diz, os 84 Mahasiddhas Bodhisattvas altamente realizados da Índia budista alcançaram completa realização da verdade absoluta. E ele dizia, não só esses grandes seres e grandes praticantes do passado, mas ainda nos dias de hoje, nós
ouvimos de grandes praticantes que alcançaram a realização plena, total do caminho. Isso é algo possível para nós. Uma coisa que ele dizia, o que nos diferencia desses grandes seres realizados é a diligência. Porque nós temos a boa fortuna de termos exatamente à nossa frente, em nossas mãos, os métodos que eles também tinham, os métodos através dos quais eles alcançaram esse nível de realização. O grande Shantideva diz que a natureza da mente não pode ser apreendida apenas pelos pensamentos, pelo intelecto, pelos conceitos, mas ainda assim nós temos que partir de algum ponto, e para isso as palavras podem ter alguma utilidade para nos apontar a direção correta. Mas para termos a experiência efetiva da natureza verdadeira, nós precisamos meditar. Por isso nós nos treinamos. O nosso Rinpoche nos dá o exemplo do gelo. Ele diz, quando exposto ao vento gelado, a água congela. E pode parecer, quando nós temos o gelo, que a água desapareceu e que nós temos uma substância completamente desassociada da água ali, uma pedra de gelo. No entanto, o gelo e a água nunca estiveram separados. Quando o gelo é aquecido, de novo a água se torna fluida. E ele diz, a água é como a verdadeira natureza de nossa mente, a verdade absoluta. O vento gelado que congela essa água e que a torna um gelo são os nossos apegos, nossas aversões, nossas percepções distorcidas e autocentradas, nossas constantes expectativas em relação ao que nós queremos, em relação ao que como nós achamos que os outros devem agir, nossos medos, nossos turbilhões de pensamentos e emoções, nossas ações, pensamentos e falas negativas. O gelo é como a nossa atual experiência relativa. A meditação, ela tem a capacidade de aquecer a frieza de nossos obscurecimentos, dissolvendo os nossos obscurecimentos, revelando a fluidez da água, a natureza absoluta de nosso ser, inseparável de nossa sabedoria primordial. Para alcançarmos essa sabedoria, a iluminação, nós praticamos as duas acumulações. Nessa experiência que, embora temporária, ela seja como um sonho, embora ela seja temporária e como um sonho, nós não deixamos de, a cada ação, a cada pensamento, a cada fala, gerarmos, ou pelo menos tentarmos gerar algo positivo. Porque quanto mais mérito nós tivermos, mais nós seremos capazes de despertar para a verdade absoluta de como as coisas realmente são. Então nós acumulamos o mérito e ao mesmo tempo nós acumulamos a sabedoria, reconhecendo que a natureza de toda essa experiência é como um sonho. E ainda assim, insistindo na diligência de sermos sempre positivos, mesmo em meio à experiência de um sonho. Nós nos lembramos que num plano maior nós estamos conectados com todos os seres. Nossas relações com os outros, sejam positivas ou negativas, são como elos de uma corrente que nos unem. Por isso, nós rezamos para que cada ser seja liberado por meio de nossa intenção, nossas aspirações, nossas atividades e nossas dedicações puras.
Às vezes nós nos vemos em certas circunstâncias onde, mesmo querendo ajudar, não é possível fazermos algo no nível efetivo dessa verdade relativa, dessa vida. Mas nós sempre podemos rezar e dedicar nosso mérito para os seres. É como se todos os seres que sofrem estivessem em uma sala escura iluminada apenas por uma lamparina. Os pensamentos, ações virtuosas, a dedicação de mérito que qualquer um das pessoas presentes faz, alimenta o óleo daquela lamparina. E quando esse óleo é alimentado, a chama cresce, a luz aumenta, e isso beneficia a todos os presentes. Todos ali se beneficiam com a chama que brilha mais e por mais tempo. Da mesma forma, do outro lado, a cada pensamento negativo que nós temos, cada ação negativa que nós cometemos, a cada fala negativa que nós expressamos, é como se nós estivéssemos consumindo o óleo dessa lamparina que ilumina o mundo. Então nós queremos ter essa atenção constante para não estarmos consumindo o óleo da luz desse mundo, mas incrementando o óleo que aumenta a chama da luz desse mundo. E como nós dissemos, ou como eu disse anteriormente, quando eu olho para uma única semana como essa que passou, com certeza há coisas ali que eu me arrependo. Nós muitas vezes olhamos para fora e criticamos sociedades, pessoas públicas, não é? Até mesmo países diferentes, se nós somos de um país desenvolvido, criticamos às vezes países não desenvolvidos. Nós, em geral, temos tantas divisões em nossas mentes, mas nós sempre voltamos o olhar para dentro. Nós dizemos, o nosso segredo está em nossa mente. Como transformarmos primeiro nossa mente, não é? Então nós sempre olhamos para dentro para observarmos se nós estamos alimentando a luz desse mundo ou consumindo o óleo da lamparina que diminui a intensidade dessa luz. Então sempre que nós redirecionamos nossa motivação, sempre que nós dedicamos o mérito para o benefício de todos os seres sem preferências, nós estamos contribuindo, colocando mais óleo na lamparina que ilumina esse mundo. Nosso Rinpoche dizia, idealmente nós servimos aos outros com coração puro, sem esperarmos gratidão, sem esperarmos retribuição, sem esperarmos reconhecimento, sem esperarmos que as pessoas nos agradeçam ou digam obrigado. E fazermos isso não é algo fácil. Nós fazemos algo de bom e literalmente não termos a expectativa que os outros sequer digam obrigado, não é algo fácil para nós. Mas não é por acaso que de novo e de novo nós ouvimos nos ensinamentos quão importante isso é. Porque cada vez que eu tenho a expectativa que o outro reconheça o que eu fiz, seja agradecido pelo que eu fiz, eu crio uma armadilha para mim mesmo, para experienciar frustração, caso o outro não tenha essa capacidade. Por isso, ele dizia, é importante que nós tenhamos a capacidade de aceitar queixas com equanimidade, que nós tenhamos a capacidade de continuarmos sendo pacientes com os seres. Porque muitas vezes eles não percebem o nosso propósito. Muitas vezes eles não estão em um momento onde há as causas e condições e a capacidade presente para se darem conta do nosso propósito. Ele dizia, nós não devemos jamais nos desanimar, pensando
que se a pessoa que nós estamos tentando ajudar continua, por exemplo, a sofrer com o resultado de seu próprio karma negativo, não só não reconhecendo aquilo que nós fazemos de bom para ela, mas quando nós observamos que essa pessoa continua criando as causas de seu próprio sofrimento. Ele dizia, nós não devemos desanimar. Pelo contrário, nós devemos sentir um entusiasmo ainda maior de fazermos mais coisas positivas. Porque quanto mais positividade eu gero, mais eu posso dedicar a esse ser. Mais eu posso trazer benefício a esse ser através de minhas dedicações. Em um sutra chamado As Perguntas do Rei Kinara Druma, Buda Shakyamuni fala de várias qualidades necessárias e importantes que um Bodhisattva deve ter. E nós, como aqueles que se engajam no caminho de um Bodhisattva, aquele que deseja beneficiar todos os seres, nós sempre nos lembramos dessas palavras do Buda. Ele diz, Senhor Kinara, você deve saber que se Bodhisattvas adotarem 4 atitudes, eles serão conhecidos como incansáveis. O que são essas 4 atitudes? Elas são não temer ou se intimidar quando ouvir as palavras eu farei com que os infinitos reinos dos seres passem para além do sofrimento. Não temer ou se intimidar quando ouvir palavras como eu abraçarei o samsara sem limites para realizar as raízes de virtude. Não temer ou se intimidar quando ouvir palavras como eu irei aperfeiçoar a sabedoria onisciente e incomensurável para o benefício dos seres. Não temer ou se intimidar quando ouvir palavras como eu atingirei as excelentes marcas maiores e menores que são obtidas através da vasta acumulação de méritos. Senhor dos Kinaras, você deve saber que se um Bodhisattva adota essas 4 atitudes, ele é conhecido como incansável. Então, o nosso Rinpoche continua dizendo, é importante nos darmos conta que nós não estamos aqui para alcançarmos objetivos egoístas. Nós estamos nessa vida tentando estabelecer as causas para a felicidade duradoura de todos os seres. Quando nós purificamos nosso egoísmo, nosso autocentramento, os venenos mentais, nós desenvolvemos uma mente heróica. O caminho do Bodhisattva é esse processo de irmos além do sofrimento e ajudarmos todos os seres a fazer o mesmo. Um grande mestre chamado Gyaltsen Rinpoche, ele diz, aqueles que tomam o voto de Bodhisattva são aconselhados a nunca abandonar a mente que aspira a beneficiar os outros seres vivos, não importa como eles se comportem. Nós não devemos nunca nos cansar ou parar de praticar porque alguém nos ofende. Nós devemos nunca abandonar esse ser por não reconhecer a nossa bondade ou nossa intenção. Se nós perdermos a bodhicitta, nós perderemos a aspiração e perderemos nossa prática. Nós iremos cortar a possibilidade da iluminação pela raiz. Estaremos quebrando a raiz do Mahayana e a meta de atingirmos a iluminação. Por isso nós precisamos estar fortemente cientes quão importante é essa mente do despertar. A mente voltada para a bodhicitta, para o benefício de todos os seres, e nunca nos esquecermos disso. Nosso Rinpoche dizia, se nós fizermos todo o possível
para ajudar e servir os seres, nosso mérito aumentará naturalmente e infalivelmente trará benefício a nós e a todos os outros. Por isso, nós nos lembramos de sempre voltarmos a mente para dentro. Se o que nós vemos ali é um julgamento muito forte em relação aos outros, orgulho, preconceito, então nós praticamos a meditação da equanimidade. Se nós olhamos para dentro e o que nós vemos ali são apegos egoístas, avareza, dificuldade de compartilhar o que nós temos, então nós usamos o antídoto da compaixão, de constantemente observarmos quais são as necessidades do outro. Se enxergamos medos e aversões, nós usamos o antídoto do amor. Praticamos a meditação de oferecer para o outro, através de nossa inalação e exalação, oferecer para o outro tudo que nós temos de bom e visualizar trazendo para nós todas as dificuldades do outro. Se nós notamos inveja e competitividade, nós nos treinamos em nos alegrar com a felicidade do outro. Mesmo porque nós reconhecemos que todos os seres já foram, em algum momento, nossas mães, em algum momento, nossos filhos. Quantas vezes, em vidas passadas, nós desejamos que nossa mãe ou nosso filho tivesse tudo o que eles desejassem? Se nesse momento eles parecem distantes de nós, mas eles encontraram satisfação naquilo que desejam, por que não nos alegrarmos? Se nós olharmos para dentro e estivermos confusos e inseguros sobre o que fazer, interna ou externamente, então nós tiramos um momento e nós nos perguntamos, entre as decisões que eu tenho, o que é de benefício para mim e para o outro? O que é danoso para mim e para o outro? E nós rezamos para sempre termos clareza, para sermos capazes de reconhecer toda essa experiência em sua natureza verdadeira, que é como uma miragem, como uma ilusão temporária, que surge e em algum momento se dissolve.